Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Anselmo Nil e é sempre um prazer estar aqui com você. Eu te convido, vem comigo pintar papagaio, aula 46. E adquira este e outros riscos pelo 31 98431 6441. Tá aí o guia de cores. Dê pausa no vídeo e anote as cores que vou usar neste lindo trabalho. Bora pro vídeo? Olha, então aqui já tá molhadinho aqui. Um toquezinho só de pântano, só para escurecer por trás aqui. Eu coloco um pouquinho só desse pântano diluído junto com o clareador. Tirei o excesso no pano. Só um pouquinho também aqui do lado de cá. Vou colocar aqui um pouquinho do... tirar o excesso do pincel. Um pouquinho do azul bebê. Fica um verde meio azulado. Vou pituar mais um pouquinho do azul bebê aqui. Nós vamos reforçando aqui agora, fazendo essa... espalhando bem aqui esse fundo para ele não ficar marcado. Mesma coisa do lado de cá. Depois eu continuo fazendo o fundo ali, só pra gente iniciar aqui, fazendo o nosso papagaio. Com o verde kiwi, vou colocar aqui o verde kiwi. Olha só. Verde kiwi. Já vou colocando já junto com o verde kiwi um pouquinho do verde grama. Verde kiwi, verde grama. Vou completar aqui com kiwi até aqui na frente. Já peguei um pincel um pouco maior para encher mais rápido. Olha só. Vou deixar um pouquinho mais escuro aqui, esse cantinho aqui. O tecido me parece que aí pronuncia tela, né? É o pintura em tecido, estou pintando um papagaio. Tá dando para aparecer bem nítido para vocês aí? Olha. Vamos envolvendo as cores aqui. Aqui eu já vou colocar um pouquinho do azul country. Ele vai sumindo com batidinhas. Ele vai sumindo ali o azul country, mas já deu um tom um pouco azulado, um tom diferente nesse verde. Eu estou usando aqui o verde kiwi. Ele é mais clarinho. E depois a gente vai escurecendo. Algumas partes que for necessário ali a gente escurece. Estou enchendo toda essa parte aqui para vir fazendo os detalhes. Vou com um pincelzinho menor. E com um pouquinho de azul country. E vou fazer umas voltinhas aqui, ó. Colocando uns pontinhos aqui em azul. Não sei se tá dando para aparecer aí, que eu tô colocando aqui o azul country. Eu vou reforçando aqui essa região aqui. Agora eu vou com o meu pincelzinho filete. Ver se vai aparecer o que eu quero fazer aqui agora. Com o verde kiwi, vou fazer umas peninhas aqui. Olha. Pintando a primeira vez aqui junto com vocês. Eu não tinha pintado ainda papagaio. Ou louro, lourico, né? Como que vocês conhecem aí. Eu faço pequenos pontinhos aqui.
com esse pincelzinho menor. Eu vou escurecendo agora aos poucos. Vou pegar o meu sépia. Aqui agora um pouquinho do sépia. Pontinhos bem de leve mesmo, pouca tinta, só mesmo batidinhas bem de leve. O sépia. Pequenas batidinhas de sépia aqui. Escurecendo aqui, deixando uma sombra aqui. Para depois aparecer bem aquelas peninhas, bem fininhas. Vou preparando aqui a região do olho. O branco aqui. Vou colocar só uma sujeirinha mesmo do branco. Já vou entrar com um pouquinho do azul. Do azul bebê aqui. A gente quebrar esse branco aqui, ó. Isto. Clareou aqui essa tinha aqui com sépia. Vou dando um pequeno acabamento aqui. Pequenas batidinhas com o sépia. Vou escurecer um pouquinho com verde grama essa região aqui. Por baixo está o verde kiwi, por cima o verde grama. Vou deixar um pouquinho as peninhas um pouquinho arrepiadas ali, ó, para não ficar muito lisinho. O verde kiwi. Vou fazer alguns risquinhos aqui. Eu ia pintar essas folhas em volta, a vegetação, mas ali, se não der tempo, eu continuo numa outra live. Com o pincel filete, estou dando algumas batidinhas aqui. Dá uma sensação daquelas peninhas bem para vocês aí, tá aparecendo direitinho, tá? Olha, todas elas voltadas para essa região aqui. Vou até colocar um pontinho aqui, ó. Depois eu tiro ele, ó. Todos voltados nesse sentido aqui, ó. Baixo, acima. Acho que já deu para fazer ali uma simulação de umas peninhas ali. Não é um trabalho realista, mas a gente procura o máximo para aproximar e ficar bem bonito. Aqui atrás da cabeça dele aqui, eu vou colocando aqui um pouquinho de azul. É o azul Caltrim. Já envolvendo aqui com o verde grama. Aqui atrás é uma folha que está atrás da cabeça dele aqui. Vou deixar ela só iniciada ali. Mais um pouquinho do azul aqui. Nesse fundinho aqui eu coloco o sépia. Estou pintando de uma forma simples para que todos depois peguem o risco e consigam pintar. O risco estará à disposição depois. Quem quiser adquirir comigo aqui, o valor é mínimo, mínimo mesmo. Todos conseguem pagar, tá? Coloquei ali o sépia. Um pouquinho do verde pântano aqui junto. Para escurecer mais um pouquinho aqui. Pronto. Vamos descendo. Vou trabalhar agora o olho. Para já ir aparecendo uma cara boa do bichinho aqui. Passei o branco ali, ele já puxou um pouquinho. E agora eu posso colocar aqui o marrom. Um pouquinho do marrom aqui no olho. Sei que tem uns pintores aí que são mestres em pintar aves, né?
Fico passando vergonha aqui perto deles, mas a gente tem o público da gente também que quer aprender um pouquinho de aves. E vou explicando e passando para vocês aqui do meu jeito, um jeito simples de fazer. Mas indico aí, quem quiser aprofundar mais e pintar aves com mais perfeição ainda, tem aí os amigos que fazem, o Alexandre Freitas, pinta os pássaros, coisa mais linda. Pode ir lá assistir as lives dele também, tá? Vai adquirindo conhecimento com um, com o outro, não tem problema. Então aqui, olha, eu coloquei o marrom. Colocar um pouquinho do preto ali por dentro, para ficar um olho bem destacado. Com pincel filete, vou recortando aqui. Olha, bem de levinho, faz uma bolinha preta bem redondinha aqui dentro. Um leve toque aqui no marrom. Vou dar um leve toque aqui de azul bebê, para clarear o marrom um pouquinho agora. Mais um pouquinho. Tiro o excesso aqui. Clareou um pouquinho o marrom. Agora o olho já vai aparecer mais. Vou colocar aqui com o azul bebê. Eu coloco esse brilho no olho aqui. Um pouquinho do azul bebê dentro desse branco que está aqui do lado. Um pouquinho de azul bebê nessa parte clara do olho. Deu para vocês verem direitinho aí? Olha que beleza, nós estamos ali com 64 pessoas assistindo. Muito bom. Obrigado aí a todos vocês. Aqui, ó, com verde grama eu já venho fazendo outros risquinhos aqui, ó. Esse pincel aqui eu vou dar uma esfumada aqui. Com esse pincel filete eu vou fazendo os detalhezinhos aqui e vamos descendo. Agora já posso fazer o bico. Vamos lá, para esse bico eu vou utilizar a cor areia. Areia. Um pouquinho do amarelo pele. É o que eu estou vendo ali na minha referência, tá? E o marfim. Então não vou utilizar branco nesse bico. Essas três cores aqui. Vamos ver o que eu preciso mais ali. Vamos pintando. Os pincéis já estão... Alguns já estão bem gastos já, mas ainda está dando para fazer aqui. Começo colocando primeiro o marfim. Vamos tentar adiantar e aproveitar o máximo do tempo aqui com vocês. Maria Ferreira. Olha, assistir essa live com essa voz de locutor é tudo de bom. Olha, que bom, Maria Ferreira. Que bom que vocês estão gostando. Gia Jala, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui conhecemos como periquito. Não, mas o periquito, no caso, ele é menor. Aqui nós temos também, aqui em Minas Gerais, bastante periquito. Lá perto da casa da minha mãe, eles têm bastante. Faz uma bagunça no telhado. Muito mesmo. Ele é menorzinho. Esse aqui é aquele que o pessoal usa muito em gaiolas, naquele suporte, naquele puleiro, né? Aquele caseiro. É o que fala. Na verdade, é o que fala. Olha. Aqui eu coloquei o marfim. Vou colocar a areia nos cantinhos aqui, um pouco do areia. Tem cor que às vezes nem aparece aí pra vocês, né? A gente coloca ela aqui, mas ela não destaca muito, não. Pronto. Vou pôr um pouco do areia aqui pra escurecer um pouquinho. Amarelo pele. Que pra mim eu chamo isso de bege, mas aqui tá amarelo pele. Eu coloco aqui. Nesse meio aqui. Ó. Vou jogando pra cá. Tô pegando um pouquinho de tinta no pincel, só pra ir dando essa sujeirinha. Acho que deu pra ver a diferença aí do tom, né? Vou
Um leve toque de preto. Tirei o excesso aqui na mão. Vou colocar uma sujeirinha aqui agora. Pra marcar essa separação aqui. E dar um pouquinho de sombra aqui por baixo, ó, da parte do bico. Aqui também uma sujeirinha aqui, um pouco de sombra desse lado. Deu uma escurecidinha ali. Por baixo aqui também. Olha, não peguei mais tinta, só a sujeirinha que estava no pincel. Eu estou aproveitando ela aqui. Pronto. Agora vamos trabalhar esse bico aqui com o pincel filete. Primeiro aqui eu vou ter que usar um pouquinho Vou usar primeiro um pouquinho de branco aqui. Dá uma batidinha aqui para iluminar esse bico um pouco aqui. Aqui, ó. Vamos iluminar esse meio aqui do bico, ó. Uma pontinha também. Só que eu vou esfregando o pincel para ir diminuindo o branco, ele fica mais embaçado. Então, vamos novamente com o filete agora. Eu vou fazer um acabamento aqui, bem de levinho aqui. Só umas ranhurazinhas aqui, bem de levinho aqui, ó, para escurecer o lado um pouquinho ali. Com aquele pincel, novamente eu venho aqui e dou uma esfumada aqui, ó. Só ficou a sombra mesmo. Aqui. Uma sujeirinha aqui também. Com o marfim. Vamos reforçar aqui essa beiradinha do bico aqui. Só uma pontinha só. Aqui eu vou colocando sépia aqui por baixo. Vou escurecer aqui um pouco com sépia. Vamos com batidinhas bem de leve. Aqui eu coloquei um pouquinho já do verde pântano aqui por baixo, junto com sépia. Coloquei o verde pântano, que é tom de verde, né? Vai continuar ali em tons de verde aqui por baixo. Fazendo uma sombra ali. Com um pincel filete. Eu faço o acabamento aqui, ó, pra ficar bem redondinho ali por baixo. Esse bico. Aqui eu já coloco um pouquinho do verde pinheiro. Completando aqui, já começando a parte das costas aqui, das asas das costas dele. Verde pinheiro com o pincel nos cantinhos. Vamos dando os acabamentos. Tô torcendo pra ficar bem bonito, viu? Luzia Mazanares, de Grossi. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Muita chuva por aqui. São Paulo, zona leste, na capital. As chuvas estão aí. Só andando por aí afora, né? Passou pela Bahia, passou por Minas Gerais. Teve bastante tragédias por aqui também, viu? Muitas cidades ficaram alagadas, muita gente perdeu tudo. Mas Deus sabe o que faz, Deus está no controle de todas as coisas, né? Esse aqui é o verde pântano. Aí deve estar parecendo preto, mas é o verde pântano para escurecer aqui. Olha, depois, quem conseguir esse risco aqui comigo, é bom seguir a live depois para preencher, para fazendo esses detalhes. Para pegar bem mesmo o que eu estou fazendo aqui, para fazer junto aí. Senão pode dar algum efeito diferente. Olha essa região aqui, ó. Eu vou trabalhar essa região aqui agora, ó. Vou colocar aqui mais um pouquinho do verde pântano. Pronto. Um pouquinho do verde kiwi. O pincel está sujo de pântano, então não tem problema. Criou-se um outro tom de verde aqui, ó. Deixando riscadinho assim. Tenho que pegar aqui o amarelo. O amarelo limão. Observem aqui agora. Jogo mais um pouquinho aqui do verde pinheiro, colocando alguns riscos nesse sentido assim. Um pouquinho do amarelo limão. Olha só. Alguns risquinhos com o amarelo limão. Observe que continua enxergando o verde aí. Ó, dá as pinceladas com amarelo limão e deixa.
Deixa esse preto aparecendo por baixo aí. Depois eu vou reforçar aqui agora com o filete. Vou dar uns toquezinhos de preto por baixo aqui de algumas peninhas dessa aqui. Olha só. Vamos com esses risquinhos assim, ó. Vai dando essas ondinhas que formando algumas sombras por baixo das penas. Olha aqui que já secou um pouco, ó. Eu já posso colocar um pontozinho de luz aqui, ó, de branco. Olha, com o dedo agora eu espalho ela aqui e deixo. Pronto, já saiu um pedacinho já. Vou continuando aqui agora com o verde. Deixa eu tirar as tintas daqui agora. Essas tintas eu vou deixando tudo aqui próximo de mim, depois eu não posso guardá-las antes de editar lá para fazer o guia de cores. Subir um pouquinho aqui agora. Ficou bom aí? Acho que deu, né? Vamos fazendo as peninhas aqui agora. Que eu vou utilizar o verde kiwi com umas pinceladas junto com o marfim. Uma parte da frente dele aqui que está mais clara, eu vou colocar o marfim com o verde kiwi. Aqui, fazendo já esses risquinhos aqui, com a tinta um pouquinho diluída, um pouquinho mais diluída aqui, para fazer alguns risquinhos aqui com o verde kiwi por cima dessa sombra que eu coloquei aqui. Aí, ó. Aqui, ó. Ó, aos risquinhos, ó. Vai colocando aqui essas manchinhas aqui, ó. Vai formando essas peninhas, né? Então a tinta mais diluída, com o pincel filete, vai dando esses risquinhos aqui, ó. Vamos com calma, no final dá tudo certo, né? Olha só. Viu por que esse fundo ali por baixo? Ó. Aqui. Vai formando começa depois a formar algumas penas por aqui. Vou escurecendo aqui com sépia mais um pouquinho, ó. Só pra destacando esses detalhezinhos que a gente coloca por cima. Ó. Verde grama, né? Nesse cantinho aqui. Já dá uma sensação de um pouquinho de sombra da asa, né? Agora, essas peninhas agora, ó. Só com batidinhas com o pincel aqui. Olha, começa uma por baixo. Outra aqui, vem subindo agora. Colocando uma sobre a outra, ó. Aqui, ó. Pronto, a parte aqui, ó. Com verde grama, olha só o que eu vou fazendo aqui, ó. Simulando sombras por baixo das
das penas aqui, ó. Ó. Dá umas pinceladas primeiro, formando os detalhes da pena. Ó. E aqui a gente vem fazendo essas nuancezinhas aqui, que fica bem legal, olha. Observe, já tá aparecendo ali umas penas já, ó. Não, pessoal, que pena, viu? Deve ter passado tanto comentário aqui que eu não consigo mais acessar. Só depois que eu voltar para ler os comentários todos que eu vou ver, tá bom? Mas pode comentar novamente, não tem problema, eu vou lendo aqui. Maria Ferreira, tá lindo esse papagaio. O olhinho tá perfeito. Ah, que bom, obrigado. Cida Buzetti, perfeito, muito obrigado. Carmen Socorro, que fantástico. Obrigado, Carmen. Wagner Oteiro, tá ficando linda essa pintura. Obrigado, Wagner. A gente tá tentando aqui, né? Tomara que dê tudo certinho. Eu vou dar um acabamento já com preto, aqui nesse cantinho aqui, ó, por baixo aqui, ó. Vou colocar um pouco do preto aqui, que já vai dar acabamento ali naquele cantinho ali, ó. Depois eu vou trabalhar aquela folha ali à parte. Eu estou preocupado aqui em pintar o papagaio. Esse conteúdo que está em volta, essas folhas aqui, eu vou entrar numa live, provavelmente, de repente até hoje mesmo, mais tarde, à noite, depois do culto, eu entro numa live aqui e faço essa finalização. Se não der também, eu vou gravar o restante e coloco no YouTube depois o vídeo editado para vocês. Ó, aqui, ó, um pequeno detalhezinho aqui, ó. Ó. Mais uns batidinhos aqui com marfim. Olha, aqui dá uns toques de marfim por cima. Vai dando uma clareadinha aqui, verde kiwi, e uns pontinhos de marfim por cima. Só para ir dando uma claridadezinha nessas penas aqui. Porque vai chegar numa área aqui agora que eu vou escurecer bastante. Eu vou pegar agora o verde pistache e o verde pistache e o verde pinheiro. Os dois vão fazer uma combinação legal aqui. Assim eu espero, né? Observe uma coisa aqui agora que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui uma camada, um pouquinho do azul country. Nessa região aqui, eu coloco um pouco de azul country. Ele vai sumir, tá aqui, tá? Não vai ficar tudo aqui, não. É assim que eu consigo os efeitos, tá? Dessa forma. Claro, tem pessoal que pinta aí, vai pintar de uma outra forma, de repente. Assim eu acho que consigo o resultado melhor. Então, siga o meu jeito de pintar aqui, como muitos dizem, né? O meu método de pintar, né? Eu não sei falar essas coisas bonitas que o pessoal fala, não. Aqui a gente vai da maneira simples mesmo. Eu aprendi dessa forma. Não é que eu tô dando de muito humilde aqui, não. É porque eu não sei mesmo. E assim, quem tá em casa e que for pintar depois, pegar o risco, aí vai conseguir um efeito legal. Então, olha, ficou bem azul ali. Agora eu vou fazer as penas aqui com... Deixa eu ver aqui o verde... Vou ver com verde grama aqui se vai ficar legal. Verde grama. Esse tom aqui do verde grama fica legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo essas folhas, começando aqui de baixo. E vou subindo, intercalando uma sobre a outra, tá? Então eu vou colocar aqui o verde, essa parte, esse complemento aqui. Esse complemento eu coloco o verde pinheiro. Vou subindo aqui um pouco, ó. Para depois eu fazer os detalhes aqui das penas. O verde pinheiro, ele é um verde mais escuro. Então, dá para aparecer bem as penas aqui por baixo, por cima, quer dizer. Pessoal, o vídeo da cebola, de domingo passado, já está editado e colocado no YouTube, tá? Depois quem puder ir lá assistir, deixar um comentário, mesmo que você tenha visto a live, assista um pouquinho lá pelo menos, para dar visualização para mim lá no YouTube. Ficarei muito grato, tá? Olha só. Completando aqui o verde. Vou voltar um pouquinho atrás aqui, que os comentários já estão acelerados. Eu sei que eu perdi um tanto de comentário aí, tá, gente? Depois, quem quiser, for bem interessante, repita o comentário para eu ler aqui. Obrigado, Nilma. Vilma Gonçalves Cunha, está ficando lindo o seu papagaio. Muito obrigado. Uma observação interessante aqui, ó, que até agora eu não lavei o pincel. Até agora eu não precisei de lavar o pincel, tá vendo? Eu vou de uma cor, eu vou passando para a mesma cor, para outra cor, sem precisar de lavar o pincel. Então aqui, ó, essa região aqui ficou mais azulada. Deixa eu ver com verde grama aqui se já dá para fazer essas penas, umas penas maiores. Olha só. De baixo para cima. Para lá e para lá. Deixa o meio mais escurinho um pouco aqui, ó. Olha. Puxa um pouquinho de lado, embaixo. Ó. A mão na frente, né? Não tem como. Entendeu o que eu tô falando, né, Anselmo? Ó. Assim e assim, ó. Vou beber essa. Aqui, tomar uma aguinha aqui. Tirei, agora eu lavei o pincel, tava bem, bastante excesso de tinta.
parecendo já um pouquinho de pena aqui. Essas penas são maiores, né, da asa, né? São mais escuras. Olha, com esse verde grama, achei muito legal essa cor. Não tinha ainda usado essa cor, não. Encontrei ela esses dias, comprei. Entre uma pena e a outra, eu vou colocar uma aqui agora, olha. Observe isso aí que é legal, ó. Olha só, assim e assim. Eu tô meio que fazendo isso aqui, ó. Eu vou fazer devagar assim pra vocês entenderem, ó. É como se fosse assim. Quem tiver dificuldade de fazer, para fazer assim, ó. Faz assim e puxa no meio aqui dos lados, esfumando pra dentro, deixando o meio mais escuro. Deus seja louvado sempre, né? Olha aqui. Aqui essa pena, ó. Eu coloquei umas sombrazinhas aqui no meio, aqui, ó, só com verde pântano. Depois vocês podem fazer também. Cria sua peninha aí do seu jeito, tá? Observe o jeito que eu faço aqui e faça aí da sua maneira, que com certeza vai ficar bonito. Isso aqui, ó, pintar essas penas aqui é quase a mesma coisa de pintar abacaxi, viu? É um negocinho meio chatinho de fazer. Mas com calma você consegue. E aí, pessoal, 116 pessoas. Obrigado, viu? Gostaram aí da bênção? Tinha que compartilhar, não tinha? Tem coisa, a gente conta, né, quando o negócio dá ruim, porque quando fica bom não vai contar, né? Aí, olha. Ó, subindo aqui essas peninhas de baixo pra cima, porque uma já fica sobre a outra. Por isso que é bom fazer assim. Ó, aqui eu coloco mais uma pontinha. É legal às vezes pra colocar na cozinha, no pano de copa. Eu posso estar fazendo ele também pra almofada, né? Pintar aqui pra colocar em almofada. Ou também transformá-lo numa tela, por que não? Eu posso pegar esse pano, cortar ele aqui em volta aqui, colar ele numa madeira e colocar numa moldura, fica uma tela e tanto, né? Então, pintura estando pronta, destino pra ela que não falta. Aqui eu coloquei um pouquinho do verde pântano, escurecendo aqui um pouquinho essa parte de cima aqui. E eu tenho que finalizar ela aqui agora. 122 pessoas. Oh, que beleza. Eu tô vendo que vocês estão me abençoando aí nos compartilhamentos, viu? Glória a Deus. Aqui eu venho com o verde kiwi, faço uma peninha aqui por cima. O negócio é o acabamento, tá vendo? As penas e encaixando aqui. Tem uma peninha diferenciada ali que eu tô querendo fazer ela já já. Aí, ó, o verde kiwi. Tô gostando. Eu tava com muita vontade de pintar esse papagaio. Eu ia pintar papagaio naquele dia que eu pintei os abacates. Eu estava comprando com a barra verde e ia pintar papagaio. Mas foi aquele dia que eu não estava passando muito bem. Aí eu achei que o papagaio ia... na verdade, eu fiquei tenso. Achei que não ia dar conta de pintar. E aí pintei os abacates. Mas hoje chegou a vez. Um amigo aqui de Contagem, no domingo passado, me sugeriu pintar o papagaio. Então eu falei, então vamos pintar agora. Chegou a hora de pintar o papagaio. Então, aqui, ó, nesse meio aqui, eu quero colocar o detalhezinho que aparece ali. Eu acabei pintando ele de verde aqui. Esse não é o problema também. O que eu faço? Eu vou pegar aqui um pouquinho, só uma pontinha do branco, e vou dar uma clareada nesse meio aqui com branco, ó. Daqui a pouquinho eu coloco o detalhe ali, nesse branco. Tirei o excesso para não... não vai acontecendo aqui aos pouquinhos, né? Agora, eu vou dar uns toques aqui com esse azul. Com azul country. Ó. Essas peninhas aqui por dentro aqui, eu coloco alguns toques de azul country para poder dar um pouco de brilho, de luz nessas penas aqui, ó. Será que deu uma... Já fica bonito, tá vendo? Um pouquinho de azul sobre as penas aqui. Pode deixar secar mais um pouquinho também, que fica até melhor pra fazer isso. Eu porque tô aqui meio que apavorado aqui, querendo ver o negócio pronto rápido, a gente acaba até precipitando. Olha, se esfregar muito, o azul vai sumindo. Se deixar assim, ele fica mais realçando. Ali tá bom. Onde eu parei aqui os comentários. Nos comentários embaixo. O detalhe que eu disse é que no papagaio, aparece aqui uma única pena aqui, vermelha. Lembram disso? O papagaio, ele tem uma peninha de outra cor. Quem tiver papagaio em casa aí vai lembrar disso. Faz uma diferença, né? E aqui por baixo, aqui, ó, aparece algumas pontinhas de pena vermelha aqui, ó.
Somente isso ali. Com o marrom, eu vou escurecer no cantinho aqui, ó, com o marrom aqui próximo do vermelho. Vamos fazer sombras sobre o vermelho, o marrom, ou o vinho, tá? Pode ser o vinho também, para fazer essa sombra aqui sobre o vermelho, fica ótimo. Não esperei o branco secar direito ali, já taquei vermelho por cima, tá? Ficou meio rosado ali, mas eu acho que pra vocês tá parecendo vermelhinho. Com o verde pântano, faço uma sombra aqui por baixo dele aqui. Ó. Ó. A gente vai com esse detalhezinho aqui, a gente cria outras penas. Olha, reforça aqui, ó, essa sombra por baixo da pena. Observe que a pena parece que vai levantando, né? Ó, por baixo de cada um pode dar um detalhezinho aqui, ó, com verde pântano. Olha esses pontinhos ali, ó, um brilhozinho aqui, um verdezinho mais... Aqui eu coloco um pouquinho de amarelo sobre o verde. Não é luz, tá? Aqui é o detalhe amarelinho da pena mesmo, tá? Como se fosse a pena meio amarela mesmo, não é luz que tá batendo nela, não. Aquele verde vai puxando pro lado do amarelo. Aqui, ó, nessa daqui, coloco um pouquinho do verde kiwi também. Alguns detalhezinhos aqui. Pra não de uma vez ficar essa marca aqui, ó. Então a gente vai fazendo uns detalhezinhos aqui com esse verde kiwi aqui, ó. Me deu até vontade de pintar um papagaio desse na tela, viu? Deve ficar legal. Espalhar tudo. Deixa eu colocar aqui mais um pouquinho de verde por baixo aqui. Vou chegando agora na parte do pé. Eu vou pintar a parte de baixo primeiro aqui, para depois pintar essa parte que fica por cima. Essa parte do pé, eu vou colocar aqui verde pistache. Aqui, ó, vem até aqui, ó. Aqui, ó. Verde pistache. Vou dar um ponto aqui de baixo, aqui, como se fosse uma pena clarinha ali por baixo. Um pouquinho mais de amarelo aqui. Olha, sempre misturando. Tô gostando de ver, gente. O joinha, coraçãozinho tá subindo aqui desembolado, viu? Obrigado mesmo. Anelita Francisco de Caldas, que demais. Boa tarde, professor. Obrigado. Adriane Moreno, bora cantar. Adriano, que bom, hein? Esse negócio vai ficar bom mesmo, hein? Olha, tô dando toques de amarelo, limão, tá vendo? Pra ficar mais clarinho. E vem fazendo agora essas sombras das peninhas por baixo aqui, ó. Vou fazendo aqui umas batidinhas aqui com o marfim. Gente, eu tô me adaptando todo dia pra aprender a pintar sem ficar usando branco. Tem hora que não tem jeito não, gosto demais. A gente costuma, né, colocar o branco e dar uma vida no negócio, né? Mas a gente sabe que pode fazer isso usando outras coisas. Olha só, não coloquei branco aqui. E observe que ficou clarinho, ó. Deixa eu subir aqui que tá cortando. Ernesto Simões. Foi porque eu sou pé quente. Entrei na live. Olha o número de pessoas. Opa, então fica quietinho aí, Ernesto. Não sai, não. Que bom. Fiquei muito feliz com a questão de gente que chegou aqui hoje. Até o Ernesto aí, ó, lá de Londres, que veio aqui nos abençoar na live. Ernesto, muito obrigado, viu? Eu sei que você está ansioso para ver eu pintando tela, mas eu estou atendendo o seu pedido, viu? Breve eu já vou mostrar para vocês uma tela de rosas vermelhas que eu estou pintando lá, que tá ficando legal, tá? Quem sabe eu até arrisco um dia pintar numa live tela aí, né? Tô aprendendo ainda. Essas peninhas aqui, é aquelas peninhas fininhas que ficam por baixo aqui, né? E aqui a gente vai ter um pé. Para esse pé aqui, vou colocar aqui um pouquinho do azul bebê e vou colocar um pouquinho de preto. Olha, um pincelzinho menor. Eu faço aqui esse detalhe do pé aqui, ó. Com azul bebê. Formou um cinza bonito, olha. Um toquezinho de preto. Não precisaria de eu comprar uma tinta cinza aqui, né? Pra ter o cinza. Eu não compro, nunca comprei, eu acho que nem vou comprar tinta cinza, né? Para eu usar tinta cinza aqui, se a Acrylex mandar pra mim de brinde, eu vou usar. Mas comprar não vejo necessidade, né? Quem sabe um dia a gente vai ser patrocinado aí pela Acrylex, né? Mandando tudo, a gente vai usar tudo, falar as cores tudo com referência, com número e tudo mais, por que não? Né? Então esse aí é o detalhezinho do pé, que vai ter aqui esse troncozinho aqui pra apoiar o pezinho ali, olha, eu vim com azul bebê, não viu que não usei branco? Olha, azul bebê com sépia. Pessoal, tem um amigo também que tá pintando bonito, fazendo umas lives aí de umas rosas maravilhosas. É o Celso Oliveira. Ontem ele fez até uma homenagem pra mim lá no Facebook. Citou meu nome lá, achei muito legal. Citou 5 pessoas que pintam, né? 5 artistas lá. E eu estava no meio, fiquei muito feliz, sabe? Então, o Celso Oliveira. Quem puder prestigiar lá as lives dele, ele faz durante o dia, durante a semana. Não tem horário fixo marcado ainda, né? Ele tem algumas dificuldades lá que não tem como manter o horário ainda. Mas vamos abençoar ele lá assistindo ele também. É uma pessoa muito abençoada. Olha só. Criando textura aqui, ó, nesse troncozinho aqui, ó. Aqui com o marfim, com batidinhas. Deixa ele mais escuro, próximo do pé, para dar um pouquinho de sombra.
o marfim com essas batidinhas, olha só. Deu uma textura aqui, ó. Um pontinho de preto. Aí, olha. Quem vai falar que isso aqui não é um tronco, que não é uma madeira, né? Aí deixa mais escurinho na parte de cima. E depois eu dou mais umas manchinhas, se for o caso. Aqui. Ó. Leves batidinhas assim, vai dando uma puxadinha. Ó. Deixa eu ver aqui na minha referência aqui, se dá pra olhar de longe se tá aparecendo o tronco. Ficou assim. Eu vou fazer o acabamento nessa pontinha do pé que aparece aqui. Vou com preto aqui por baixo, ó. Olha, já forma uma sombra ali. Por cima aqui também eu dou uma escurecida. E uma escurecida ali. Com o pincelzinho que eu estava com ele aqui. Vou pegar um outro aqui, menorzinho. Olha só, eu vou só dar puxadinhas pra dentro assim. Esfumando ali, o que eu fiz ali, eu jogo pra dentro, ó. Ficou arranhadinho agora, parecendo um pé, né? Um pouquinho de marfim. Vou fazer aqui uns risquinhos aqui, daquela texturazinha do pé. Um pontinho mais claro aqui, como se fosse uma unha, né? Isso aqui depois eu vou corrigindo algumas coisinhas que não ficar muito legal, tá? E que bom que o povo comenta rapidão, olha. Um pouquinho que eu dou bobeira aqui, o comentário vai longe. O barulhinho do meu cachorro ali. Ele tá sonhando ali, vocês acreditam? Dormindo, ali sonhando, ó. Com o verde grama agora, eu vou dar uma leve sombrazinha aqui por baixo dessas peninhas aqui, ó. Vou dar um volumezinho a mais aqui. A tinta vai secando e a gente vai fazendo os detalhes. Gostaram, hein, gente, do detalhe da pena? Peninha vermelha ali no meio. Fica bonitinho, né? Tá? Aqui, agora que já secou, eu posso reforçar aqui a pontinha do bico, ó. Ela não tá muito legalzinha ali, ó. Aqui, ó. Olha o acabamento aqui, ó. Agora melhorou a pontinha do bico ali. Deixa eu voltar aqui novamente. Quero concluir. Coloquei um pouquinho de verde grama ali. Eu vou encher essa parte toda aqui com o verde pinheiro, que é um verde mais forte. Fazendo dessa forma aí, você vai conseguir também esse resultado. Olha, estou enchendo aqui com bastante tinta já, só para acelerar, viu? Mas não faça isso aí, não. Vai com calma aí, fazendo pedacinho por pedacinho. Não precisa acelerar desse jeito aqui, não. Porque eu fico ansioso, querendo ver pronto. E é ruim parar o trabalho pelas metades assim, mas... Então aqui eu vou... Ó, essa é a primeira parte aqui. Vou colocar um pouquinho do verde pântano. Eu posso colocar um pouco dele por aqui. Escurecer um pouquinho por aqui já, ó. Isso. Agora, deixa eu pegar mais um pouco do verde grama. É demorado, né? Mas depois que a gente vai vendo o resultado, nossa, é muito bom. Então, com o verde grama, eu vou fazer o que eu fiz aqui. Eu vou fazendo aqui agora, ó. Vamos puxando aqui. Olha só. Então, fechou ali essa parte aqui embaixo. A gente vem com verde pântano e vai fazendo, escurecendo algumas partes ali. Tá vendo? Criando outras penas aqui. Por baixo aqui com verde pântano, vou colocar essa pena aqui mais escura por baixo aqui. Olha só. Escurecendo aqui por baixo já. Tem muito acabamento para ser feito depois. Isso vai sendo feito devagar. Depois eu mostro a foto pronta, tá? Novamente com o verde pinheiro.
Esse jeitinho que ele tá posicionado aqui é como se ele estivesse meio que coçando as costas, né? Aí a pena dele fica um pouquinho arrepiadinha. Na imagem ali tá muito legal de ver. Olha, completando aqui agora onde eu parei a pintura ali, ó. Aqui eu coloco um pouquinho do verde pistache nessas peninhas aqui. Vamos descer, continuar aqui com o verde grama novamente. Vou fazer essas peninhas aqui de baixo agora. Essas aqui, elas vêm de cá. Então, vou de baixo para cima agora, eu vou fazendo essa... Vamos puxando aqui, ó. São as penas maiores. As compridinhas aqui. Tá aparecendo direitinho aí, tá? Os detalhes que eu tô fazendo aqui. Aqui, ó. E agora vamos colocar aqui essas penas. As penas mais aleatórias aqui. Tá vendo? Quando faz... Eu fiz essa região aqui, mal certa, eu começar aqui embaixo e subindo até chegar aqui. Porque aqui onde eu parei, agora eu tenho que ir encaixando as pétalas aqui por baixo, ó. Mas dá pra fazer também, tranquilo. Tudo bem? Treinar. Olha só, completou ali, ó. Encaixou as penas aqui, ó. Gente, eu vou pegar aqui o verde pântano, que é o mais escuro, e vou fazendo esse acabamento aqui, ó. Então, é uma coisa que demora, tá vendo? Fazer um pouquinho aqui, mas os mínimos detalhes mesmo eu vou fazer fora da live. Acho que não tem nem necessidade de eu ir fazendo isso tudo aqui, não. E vou fazer a continuação dessa pintura em outra live. Não é outra live, é a continuação dessa live aqui mesmo. Não vou colocar um outro número para outra live, não. Só se eu ver que o tema dá para ser diferente para chamar atenção. Olha só como que esse skin vai dando profundidade aqui nessas penas. E acabamento também, né? Um leve skin aqui no meio de cada uma aqui, ó. Então, aqui por baixo, ó. Olha a profundidade que vai dando aqui. Tem pessoas que se dedicam muito a pintar pássaros, né? Então, quanto mais vai pintando, mais real vai ficando. Eu sigo um rapaz no Instagram. Depois, quem quiser conhecer o trabalho dele lá, ele nem sabe de mim, por certo, né? Que eu acompanho ele lá. Mas admiro demais o trabalho dele. É Marcelo Benites. Eu acho que é isso mesmo. Marcelo Benites. Ele pinta aves, esse estilo de arara, tucano, calopsita e tal. Não, é muito lindo ver ele pintar. É um trabalho diferente do nosso. Pronto. Viu aí? Aí, depois que a pintura estiver seca, né? Eu venho com o azul e dou mais uns detalhezinhos assim, ó. Ali já secou um pouco, eu posso colocar mais um pouquinho de luz aqui, ó, em algumas partes assim, ó. Mas nessa parte mais da frente aqui, olha, com azul country, tiro o excesso do pincel e vou dando as batidinhas aqui, ó. Mais do lado da frente aqui dele, aqui, ó. Dele. Aí o mais da frente dele aqui, ou dela, né? Papagaio, pode ser papagaio fêmea também, né? Ó. Viu aí? Vai fazendo essas... Puxa, aqui a tinta tá molhada, ainda não destaca muito não, olha. Mas olha aí que já deu um resultado legal. Eu vou parando por aqui. E depois a gente vem fazendo esses acabamentos. Olha só. Com o preto aqui por trás, ó. Mas o acabamento fica bonito. Imagina na hora de pintar agora essa vegetação que tá em volta dele aqui. Aqui tem folhas. Tem uma folha aqui do lado, 3 folhinhas menores aqui, um galhozinho menor, 2 folhas embaixo. Aqui tem uma folha maior. E por trás aqui vai ter um galho, como se fosse uma planta parecida com bromélia, por trás da folha ali. Então, aqui eu vou escurecer aqui por baixo Vou escurecer aqui com o sépia. Com um pouco de verde, simula que tem algumas penas ali por baixo ainda. E tem o galho, né? Então, eu coloco o sépia aqui, continuando esse galho ali por baixo dele aqui, ó. Olha, sépia. O verde kiwi, um pouquinho do verde kiwi aqui por baixo.
que fica esverdeado aí, sabe lá se é pena, se é tronco, né? Ó, é o que tá aparecendo ali pra mim na referência. Ó, tem aquelas peninhas fininhas, né? Então, vai tampando o galho um pouco. Tudo isso dá mais realismo, né? Ó, escurecer aqui um pouquinho por trás aqui, que aqui é o pé, aquelas peninhas do pé. Como ela está baixada no galho, então a perna está escondida dentro das penas, tá? Por isso não aparece, só aparece a ponta do dedo aqui da unha prendendo no galho. Aqui, ó, esses risquinhos que a gente coloca no meio depois assim, ó, vai dando mais realidade no negócio aqui, ó. O verde grama, observa que ele é mais claro, ele deu uma tonalidade bonita aqui nessas penas. Ficou uma tonalidade mais próxima do papagaio. Por isso que eu quis comprar esse verde grama, que eu achei que ele enfeitou o negócio aqui. Aí, os risquinhos que coloca no meio, como que vai destacando, olha. Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho. Deixa eu ver aqui se deu pra ver. Aí, olha. Observa os detalhezinhos das peninhas por cima da cabeça, o bico. Olha só. O detalhezinho interessante que ele tem uma pena vermelha ali encaixada ali no meio, olha que legal. As peninhas por baixo mais clarinhas. E, igual eu disse, né, tem aqueles acabamentos finos, né, que a gente acaba fazendo depois pro trabalho ficar mais bonito, tá bom? Aqui eu entro com o clareador e continuo fazendo esse fundo aqui. Observe, ó. Passo sobre o risco, tem uma folha aqui, uma simulação de um galho. Para isso eu coloco um pouquinho do azul bebê e vou dar uma esfumada aqui. Pode ir acrescentando mais clareador e um pouquinho mais do azul bebê. Observe que criou um fundo bem suave por trás. Agora aqui, vou colocar um pouquinho do verde grama. Só uma sujeirinha do verde grama aqui por trás. Vou completar esse fundo verde aqui, um verde claro. Entrando com ele para dentro do azul. E aqui eu coloco já as cores da folha. É só uma simulação. Eu vou colocar aqui um pouquinho do verde pinheiro e um pouquinho do marrom. Vou puxar aqui um galho, pegando aqui de trás, e esse galhinho vai lá na ponta. Aqui com o verde pinheiro, um pouquinho do clareador. Verde, o verde kiwi. Agora eu vou misturar as duas cores aqui para dar essa uma mancha no meio aqui. Agora com o pincel filete. Eu vou fazer esse risquinho do meio aqui com o verde pistache. Com o verde pistache, eu vou formando esses risquinhos aqui dessa folha, formando assim essa diferença entre os dois lados dela, um lado mais escuro, um lado mais claro. Pronto, aqui eu vou puxando um pouquinho, coloco um pouquinho do verde pinheiro junto. E assim ficou formada a minha folha. Vou deixar esse cabinho no ar aqui. A folha de baixo, vou fazer com o verde
que eu entro com o verde grama, coloco novamente a outra metade com o verde kiwi, dou uma misturadinha aqui. Pronto, criou-se esse fundo da folha. Com o verde pistache, eu vou fazer o meio também, igual eu fiz com a outra. Com o verde pinheiro, vou fazer um acabamento nela aqui. De um lado. E faço do outro lado a mesma coisa. Só um filetinho bem fininho. Prontinho. Essa folha, o fundo já está feito. Por trás dessa folha maior que está embaixo, eu vou fazer uma flor, uma simulação, né, de uma bromélia ali por trás. Porque aqui nesse projeto eu quis colocar da seguinte forma. Colocar essa peninha vermelha aqui. E vou colocar essa flor aqui também vermelha para combinar um pouco com esse vermelho dali. E aí fica legal. Então vamos lá. Vou colocar mais um pouquinho do clareador aqui para eu completar esse fundo aqui por trás. Vou mantê-lo suave para destacar bem a flor que vai ficar ali por trás. Olha só, aqui eu já posso jogar o clareador até embaixo, porque vai ser rápido para fazer. Colocando o clareador, eu venho com um pouquinho novamente do azul bebê, coloco só nesses meios aqui. E eu já posso esfumar com o pincel aqui em movimentos circulares. Eu posso fazer isso aqui, ó. Colocar mais um pouquinho. Eu entro com um pouquinho do verde pistache nesse cantinho aqui. Entro um pouquinho dentro do azul. Aproveitando que o clareador já está aqui, deixa eu subir bem esse trabalho aqui agora. Aqui eu posso regular um pouquinho. O que eu passei que não apareceu muito foi esse verde pistache aqui. Molhando mais um pouquinho. Escureço mais um pouquinho aqui. Então, essa flor vai ser só estilizada. Não vou entrar muito em detalhes, não. Aqui um leve toque aqui do verde pântano, só um pouquinho só. Dá uma escurecida aqui nesse cantinho. Olha só. Uma leve escurecida aqui. Simplesmente limpei o pincel aqui por baixo. Com o azul bebê, eu faço uma misturinha aqui com o verde. Olha só, que já fica legal. Um pouquinho mais aqui também. Eu entro com ele para dentro do verde, para criar essas manchas ali. Pronto, deixa eu colocar agora a flor, para ver como que vai ficar. Para fazer essa flor, eu vou utilizar o vermelho do mate, que é o que eu usei para fazer aquela pena vermelha lá. Isso. E vou usar aqui o vinho. O vinho vai ser pouquíssima coisa, só para fazer a sombra. Pronto.
Olha só. Eu pego o vinho e vou aqui, onde que vai ter um pouquinho de sombra aqui, ó. Coloco um pouquinho aqui, um pouco aqui. Aqui também. Aqui. Ó. Eu pego um leve toque de clareador. E olha, vou dando uma puxadinha aqui, ó. E venho com o vermelho. E vou trabalhando agora essa pontinha aqui. Eu venho com ela aqui nesse fundo. E vou puxando. Vai ficar bem estilizada mesmo essa bromélia. Estou simulando uma bromélia. Depois eu posso corrigir aqui a sombra, ver que não ficou legal e corrigir, tá? Que é só para acelerar. Com o pincel filete eu posso corrigir. Eu coloquei com o pincel sujo vermelho, coloquei ele no verde kiwi. E estou completando aqui essa folha que já está. Ela está um pouco avermelhada aqui, ó. Olha só. É isso que faz ficar bonito, ó. Vou continuar. Vou fazer mais uma do lado de cá. Observe que aqui eu ainda dou uns toquezinhos de vermelho ainda. Pronto. Eu continuo na parte de baixo agora, fazendo essas folhas aqui. Como está molhado com o clareador aqui, vou dar mais uma reforçadinha aqui. E vou fazer agora essas folhas aqui. Olha. Verde grama. Com o verde grama eu dou uma reforçada aqui nessa cor, deixando só uma parte clarinha. Essa parte de baixo eu já posso colocar o verde grama em toda essa extensão aqui. Observe o que eu vou fazer aqui. Ó, completo a tinta aqui. Vou fazer essa trama aqui por baixo, que lembra uma trança. Deixa eu dar uma corrigida nesse fundo aqui. Ele precisa aparecer aqui um pouquinho, ó. Um reforço aqui. Neste caso ali, eu venho com vinho. Aqui tá mais para vermelho, então eu venho com vinho e dou uma escurecidinha aqui também. Com vinho eu vou corrigir. Aqui agora onde é sombra, eu coloco uma batidinha aqui, né? Outra aqui, outra aqui. E dou uma esfumada aqui. Com pincel filete, depois eu faço as pontinhas. Então eu pego aqui puro, vou até na pontinha.
lado de cá a mesma coisa. Vou colocar um pouco de sombra aqui. Reforço aqui por trás. Pronto, legal? Aqui. Essa folhinha ali. Dou um toque nela aqui por baixo também, para dar um pouquinho avermelhada aqui nessa parte. Pronto. E aqui eu vou colocar o vinho, fazendo essa pontinha aqui. Eu acho que acabamento é tudo, né? Com esse acabamento, fica dando a impressão que a flor é de verdade, né? Agora, para intercalar aqui, essa primeira aqui passa direto aqui. Essa aqui vem para lá. Então significa que essa desce até aqui. Esta daqui passa direto. Esta daqui vem por baixo aqui. E essa aqui passa direto. Eu posso usar agora o preto para dar uns toquezinhos aqui. Nessas profundidades aqui. Mesma coisa aqui. Com o preto. Aqui também. Com esse pincel aqui fica melhor nessas partes maiores. Que dá pra eu dar uma esfumada aqui. Legal, né? Ainda vou dar um toque de amarelo aqui. Olha. Novamente com o pincel. O outro pincel dá pra eu esfumar melhor. Eu lavo ele, que eu vou usar o amarelo ali agora. Tiro toda a sujeira dele aqui. E vou espalhar bem leve esse amarelo aqui agora. Vou deixar só mesmo uma sombra dele aqui. Olha só. Sombra não, né, gente? Vou deixar o clarão dele aqui. Sombra escura. Olha. Pronto. Ficou, não ficou? Uma flor bonita ali por trás. Ela não pode roubar a cena do papagaio, porque é ele que está em destaque. Mas eu não posso também deixar aqui um papagaio boiando aqui no ar, aqui, sem nada próximo dele. Ele não está numa gaiola, né? Ver o que dá para ser feito com essa folha aqui. Eu vou usar o verde grama, já dando continuidade com um pouco do verde kiwi. Perdão, é o verde pistache. Envolvendo as duas cores. Eu vou colocar o verde kiwi na ponta. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Envolvi as três cores. Certo? Olha só, já ficou legal. Eu venho com verde pinheiro. Já faço isso aqui, ó. Olha só vim esfumando aqui pra dentro, ó. Começo aqui pelo meio. O verde kiwi aqui. Um pouquinho do verde pistache nesse meio. Completando aqui próximo. Do meio para cá, já vou com verde grama, envolvendo aqui.
grama com um pouquinho do pistache ainda, para ficar um pouquinho mais claro aqui por baixo. Tudo muito verde, então para não ficar estranho, né? Vou colocar um pouquinho de azul. Nessa folha eu vou colocar um pouco de azul, para dar uma tonalidade diferente aqui, desse lado. Vou cortar aqui, puxo novamente. Pronto, verde pântano. Vou fazer aqui esse meio da folha aqui. Vou subir aqui um pouco agora, vou explicar a parte de baixo agora que eu fiz aqui. Aqui essa simulação aqui da folha da folha da bromélia. Vou fazer isso aqui, vou escurecer aqui por baixo para ver que ela está saindo daqui e vindo aqui. Ó. Essa agora vem aqui. Essa de trás, ela vai fazer uma sombra aqui, certo? Olha. Aqui, guiando lá pra cima, deixa aqui esse pedacinho ali, mais escuro. Com verde kiwi, vou dar um leve toque aqui. Mesma coisa aqui, aparecendo lá em cima. Dou uma puxadinha aqui e uma outra aqui. E um acabamento bem feitinho. Agora eu vou trabalhar essa região aqui, onde tem uma folha escondida aqui por trás. Então, para esta folha, vou utilizar um pouco do amarelo no meio. Vai ficar um pouco mais amarela para poder destacar esse pé. Então, vou colocar amarelo aqui no meio. Amarelo limão. Verde pinheiro.
essa misturinha aqui do verde pinheiro com amarelo, eu vou espalhando nessa região toda aqui. Depois eu trabalhar esse rabo aqui do papagaio. Depositei a tinta aqui. Agora, vou fazer os efeitos aqui. Para esses efeitos eu começo fazendo o meio aqui. Eu vou demarcar esse meio aqui com o verde pântano. Eu vou fazer esse risquinho aqui. Esse é o verde pântano. Novamente o verde pântano, ele faz o acabamento. E já dou essa puxadinha para dentro aqui já, ó. Agora vamos fazer uma puxadinha aqui para cá também. Com o verde pântano, vou dar uma leve puxadinha agora desse meio para cá. Ali também, aqui também, aqui. Aqui eu vou depositar o verde pântano. Vou deixar ele mais sem mexer. Vou dar as puxadinhas para cá, igual eu fiz com o outro. Pronto. Agora eu vou trabalhar essa região aqui, que eu não gostei. Eu coloco um pouco do verde pântano primeiro. Vou atrapalhar o que eu fiz. Perdão aí quem estava na live acompanhando, na primeira live, mas eu achei por bem atrapalhar isso aqui. Não estava ficando legal, ficou umas pelotas aqui que não tem nada a ver. Então, vamos agora dar uma corrigida aqui. Pego o verde grama, cá de baixo agora e puxo até em cima. De novo. Agora tá realçando mais. Com o pincel filete, eu faço os acabamentos aqui. Eu pego o verde pântano e corrijo onde atrapalhou aqui na hora de pintar a folha. Olha como que é interessante fazer o acabamento. Estou colocando verde pântano nesses cantinhos aqui, ó. Então ali ficou resolvido. Aqui também, ó. Verde pântano. Mesma coisa aqui.
eu venho com o azul bebê. Faço uma leve marcação aqui. Então esse lado aqui ficou pronto. Falta eu pintar o outro lado. Como o pano já está posicionado aqui, frente à câmera, eu já quero fazer a minha assinatura, deixá-la já pronta por aqui. Colocando essas luzes aqui, com um pouquinho do azul country, mesmo que coloquei aqui nessa parte da cauda dele aqui. Agora com o clareador novamente, o pincel estava sujo com o azul que eu passei aqui, não foi? Então, com esse mesmo pincel, eu aproximo aqui com o clareador, formando um fundo aqui por baixo. Vou colocar aqui o azul e o verde, os dois juntos. Vou mesclando aqui, formando um fundo. Pronto, faço. Nós estamos combinando essas cores umas com as outras. Com esse fundo azulado, a gente vai combinando tudo. Lembrando que aqui não é um fundo, tá? Aqui é uma folha. Eu passo mais clareador nela, para eu preencher ela no total. Pronto. Novamente, vou utilizar aqui. Começo com verde aí. Verde pistache. Deixa eu ver aqui. Não, verde kiwi. Ali eu só passei o clareador.
o verde pinheiro, eu vou formar esse meio da folha aqui. E completo. Colocando aqui agora essas marcas aqui do meio da folha, veios, né? Eu digo sempre assim, que é os veios da folha. Pronto, aqui vou demarcar ela por aqui e aqui. Esse é o verde pântano. Pronto, pintamos aqui então. Mais essa parte. E amanhã eu continuo. Eu quero colocar preto. Essa partezinha aqui, ó, do fundo, ó. O preto vai sobressair melhor. A gente vai pintando, depois vai vendo aonde que tem que melhorar. Observe que o preto aqui, ele vai realçar aqui, ó. Até aqui mesmo dá um certo puxadinho aqui de preto. Observe que destacou aquela parte ali. Mais sombra aqui. Aqui também vai ficar muito bom colocar o preto aqui, ó. Olha só. Dou uma corrigida com um leve toquezinho de branco nesse pezinho dele aqui. Com verde pistache. Até com um pouquinho de amarelo com verde pistache. Vou fazer esse meiozinho aqui da folha. Com pinceladas rápidas. Olha só, não precisa alisar muito. Algumas pinceladinhas rápidas. E deixa, para ficar mais natural um pouco. Agora aqui, eu vou dar continuidade desse lado de cá. Essa parte que está branca, eu vou acrescentar algumas folhas aqui, que vai fazer uma diferença agora desse lado de cá. Para compor a nossa pintura, eu começo com o clareador, dou um fundo de clareador me descendo um pouco o tecido. Essa sujeirinha que está aparecendo é a sujeira do pincel, não tem problema, tá? Então, molhei um pouquinho aqui, nessa região, onde eu vou fazer as folhas. Olha só esse pouquinho tá bom. Começo agora com o verde kiwi. Olha como está molhado. Com o clareador, como que o pincel desliza. Então, eu coloco um pouquinho do verde kiwi. Um leve toque de branco na pontinha ali para dar uma clareadinha, mas só se quiser. Com esse pouquinho de branco, eu vou clareando um pouco esse lado da folha ali, para ficar mais iluminada. E agora um toquezinho do azul Country. Vou completando aquele cantinho ali com azul Country, para dar um pouco de fundo
porque eu coloquei azul bebê no fundo lá por cima. Então coloco um pouco de azul ali também para esse fundo ficar um pouquinho azulado. A gente vai completando aqui. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Ó, com o verde grama, vou simular aqui aquelas nervuras da folha aqui. Isto. Agora é só esfumar. Ó, passei um pouquinho na beiradinha também, vou esfumando agora para dentro. Se quiser pode molhar o pincel, umedecer o pincel um pouquinho para fazer esse esfumado aí, para ficar mais suave. Olha só. Esfumei, deixando mesmo só um pouquinho só aparecendo. Reforço a beirada ali e vou esfumando para dentro. Isso aí a gente vai ajustando, na medida que for pintando a gente vai ajustando para ficar uma coisa mais natural. E feito isso, agora eu venho com essa folhinha aqui, eu preencho ela toda com o verde pântano. Ficou um pouquinho mais claro, porque o pincel está com a sujeirinha ainda da folha anterior. Ficou mais clarinho um pouco. Então, preenchi a folha toda, ficou um pouquinho escura. E agora eu venho com o verde pântano e vou fazer o meio dela depois. Aqui é o verde kiwi, com a sujeirinha do pincel ainda, olha. Pego o verde kiwi e aplico nessa folha aqui. Então são 3 folhas, olha. Então com o verde kiwi, sem limpar o pincel, tá? Porque essa sujeirinha do pincel, ela ajuda aqui na pintura a dar uma tonalidade diferente para a folha. É só esfumando. Aqui eu coloco um pouquinho do verde pântano, colocando um pouquinho de sombra naquele cantinho ali. Continuo preenchendo a folha do meio agora, verde kiwi e a sujeirinha do pincel. Completei mais uma. E mesma coisa, um pouquinho do verde pântano, só uma sujeirinha para fazer uma sombrazinha ali naquele cantinho. A gente vai. Agora vem com um leve toque de vermelho vivo e vou esfumando aqui, olha. Só uma sujeirinha de nada do vermelho vivo, ou vermelho da sua preferência aí. Pode ser um toquezinho de vermelho, não tem problema, pode ser qualquer vermelho. Isto. E vamos esfumando nas 3 folhas. Esse tom avermelhado na folha já faz uma diferença aqui e combina, né, com esse toquezinho de vermelho que tem na pena do papagaio com a bromélia. Então vai combinando a pintura, tá vendo? Ó, verde pântano, reforço aqui agora nesse cantinho. Vou trabalhando a folha agora. Mesma coisa nessa outra ali, uma tá fazendo sombra sobre a outra. Então nós temos aí as 3 folhas feitas. Vou esfumando. Tá aí. Agora é só dar acabamento nelas. Olha, verde pântano. Fazendo detalhe, recortando a beiradinha ali. E vem no meio agora, ó. Um leve toque agora com verde. Esse aqui eu vou usar o pântano mesmo, fazendo essas nervuras da folha. Pode fazer com verde grama se quiser também, mas com o pântano ficou legal. Olha, eu vou corrigindo agora, dando acabamento na folha, deixando ela bem acabadinha. O mesmo eu vou fazer nas outras. O pântano é essencial, fica bom. Ó, puxando as nervurinhas, fazendo o acabamento da ponta da folha. Olha, puxando agora para dentro, olha. Primeiro é de dentro para fora e depois de fora para dentro. Ó, de dentro para fora. Faço lá a pontinha e venho fazendo de fora para dentro, ó. E vai ajustando aí. Observe que eu coloquei 3 folhinhas que fez uma diferença bem legal ali. E agora é só ajustando aqui, ó, colocando sombra agora nesse cantinho ali. Com o verde pântano, eu sombreei aquele cantinho ali.
pro papagaio continuar destacando aqui na frente. E vai dando mais volume na pintura. Aí, olha, agora a gente vai ajustando tudo. Esfumar agora, né, para não deixar esse risco parado ali. A gente vai esfumando, ó, sempre fazendo isso, ó. Então essas 3 folhinhas aqui ficou finalizado. Agora essa folha escura que ficou ali, ó, eu vou com verde pântano, faço o detalhe em volta dela e o meio. Como ela está um pouquinho mais clara, o verde pântano destacou no meio dela. Uma simples folhinha ali só para fazer diferença. Para ficar uma vegetação bem bonita, né? Várias folhinhas. Aqui, ó, coloco um cabinho aqui no meio. Olha, desse cabinho agora eu vou colocar algumas folhinhas escuras com verde pântano. Faço a folhinha do lado ali. Ó, outra folhinha na ponta e vou sobrepondo aqui, ó. Às vezes a imagem embaça um pouquinho, é devido à internet, foi gravado e às vezes oscila um pouquinho. Aí, ó, vão sobrepondo as folhinhas por cima da outra, ó, para ficar bem natural. Não é realismo, né? Não estou pintando realismo, mas o que a gente puder fazer para ficar uma coisa assim bem aconchegante, para a gente olhar, bater o olho e já achar bonito, né? O importante é isso. Então ali, esse galinho fez uma diferença ali, tá vendo? Vamos subindo a imagem um pouco agora, vamos trabalhar uma última folha que está ali por trás. Uma folha grande. Vou dar um acabamentozinho aqui de uma vez, ó, nesse cantinho aqui da bromélia. Com o vinho, faltou aqui esse cantinho, ó. Então vamos ajustando aqui, ó. Perdão aí por alguns barulhos externos, que às vezes atrapalham um pouquinho, mas creio que não está atrapalhando vocês me ouvirem. Esses pequenos acabamentozinhos a gente vai fazendo depois. Às vezes termina a pintura e a gente continua mexendo e dando acabamento. Vou preencher essa folha aqui por trás, então eu venho com o azul bebê e vou fazer um fundo por trás da folha primeiro. Ó, ajustando esse fundo aqui por trás da folha grande. Então aquele azul bebê que está lá por trás do papagaio, ele aparece aqui desse lado também. Vou ajustar aqui. Aí. Agora, a gente vai ajustando aqui esse fundo primeiro. Pode ser um pouquinho de clareador e bem pouquinho mesmo. E um pouquinho do azul bebê. Ajusta esse fundo por baixo ali. E já vem preenchendo agora. Eu vou preencher aqui, colocando primeiro o verde grama. Vou preencher essa folha toda com verde grama. Se quiser escurecer ela um pouquinho, pode colocar um toquezinho do verde pinheiro junto, para ela ficar uma folha mais viva, mas não há necessidade, já está bastante verde aqui já. O verde grama é suficiente para preencher toda a folha. É uma folha simples, vamos fazer aqui. São folhas só estilizadas mesmo, só para compor o desenho. Mas se você achar aí uma folha, uma foto de uma folha bem real, mais realista, pode acrescentar aí também, que com certeza o seu trabalho vai ficar mais rico ainda, né? Então, preenchida a folha, ó, com o verde kiwi no meio, faço a separação e vou puxando as pinceladas agora, ó, fazendo as nervuras da folha. Essa é um outro modelo de folha. Ó, faço aqui umas marcações primeiro e venho ajustando agora. A gente vai amenizando agora, esfregando o pincel, vai clareando um pouco e vai esfumando. Ó, e agora vai ajustando, ó, acompanhando o formato da folha. Ela está por baixo da outra folhinha ali, mas se passar ela por cima também não vai alterar muita coisa não. Viu? Preenchi aqui as nervuras, agora é só ajustar a folha agora. Ó, alguns risquinhos, ó, pincel filete. E vou reforçando agora alguns risquinhos mais vivos, ó.
reforçando ali para ficar mais alinhadinho. Tá desfocando um pouco, mas não tá atrapalhando muito não. Aí já destacou uma folha aí por trás, tá vendo? Faço a pontinha dela e vem os acabamentos agora. Com verde pântano. Ó, escurecendo um pouquinho a parte de cima ali, dando acabamento. Já estamos quase terminando. Olha só. Escureci aquela parte de cima lá, deu um pouco de sombra. A gente vem ajustando agora, esfumando, olha, para não ficar esses borrões parados ali, ó. Isto. Com verde pântano, vou dando uns toquezinhos no meio da folha e vou puxar para cá. Ó, um pouquinho de sombra dessa folha ali. E vou escurecendo as beiradinhas aqui, ó. Deixei ela mais iluminada só no meio. Um toquezinho de luz na beiradinha dessa folha ali. São pequenos detalhes, né, que vão fazendo uma diferença. Olha isso. Como que a folha ficou bonitinha no galho ali. Aqui eu faço um galhozinho. Só mesmo uma simulação, né? Tipo um arabescozinho, mas como se fosse um galinho seco ali por cima. Ele não apareceu todo, mas confira na foto, pronto, daqui a pouquinho. Aí, ó, fazendo as pontinhas das folhinhas de baixo. Essas pontinhas fininhas nas folhas dão um efeito muito legal na pintura. Reforçando um toquezinho do verde pântano, aquele galhozinho ali, dando um pouquinho de sombra nele do lado de cima. E mais um galhozinho aqui para completar. Viu? Ficou uma coisinha assim bem natural, né? Bom, os galinhos bem aleatórios. Se quiser acrescentar mais alguns, pode também. Verde pântano ou preto, né? Nesse meiozinho ali, pode, para corrigir ali, pode ser preto ou verde pântano. Ó, corrigindo a sombra. Deu uma profundidade naquele meiozinho ali entre a folha e o papagaio. Agora aqui, vou ajustar o olho dele aqui. Aproximei mais um pouco, ó, um toquezinho bem levinho de branco, bem pouquinho mesmo, só para iluminar um pouquinho ali. Uma vírgulazinha aqui, ó, viu, com preto ou sépia, ou verde pântano, tanto faz, porque tá verde sobre verde. E uns toquezinhos aqui de luz nas peninhas aqui, ó, pouquinho mesmo, ó, só para iluminar um pouquinho. Isso pode ser feito até com o azul bebê, fica bonitinho aqueles toquezinhos ali de luz nas peninhas. Tá aí a pintura pronta, praticamente tá assim, tá? Alguns ajustes a gente pode fazendo, catando alguns cantinhos que o pincel às vezes não entra direito, que aqui no vídeo não aparece para vocês, mas para entregar a pintura pronta para o cliente eu dou esses acabamentozinhos bem minuciosos mesmo. E ficou assim. Nossa pintura está acabadinha. Você pode esticar o fundo um pouquinho mais se quiser. Pode estender o fundo ali por baixo, o verde clarinho embaixo, o azul por cima. Pode estender um pouco de acordo com o que for pedindo. Um retoque ali no bico. E assim eu terminei a nossa pintura. Olha o resultado como ficou. É o projeto 197, Ansel New Arts. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deixe seu like, ative o sininho. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Espero que tenha gostado, tá bom? Até o próximo vídeo.